A Câmara Municipal de Manaus, na última sessão, foi um tema bastante discutido e vários projetos nessa área de saúde foram apresentados. E a gente vai conversar sobre essas propostas que foram apresentadas com o vereador João Carlos, do Partido Republicanos, que está com a gente já ao vivo, por telefone. Bom dia, vereador. Bom dia, Dora Tupinambá, também a Naine Carvalho e a todos os ouvintes da Rádio Câmara 105.5 FM. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Vereador, essa questão da vacinação para pessoa com deficiência é um dos temas que está preocupando bastante, né? O que pode ser feito? Eu não consegui ouvi-la muito bem. Se puder, por gentileza, repetir. Eu ia pedir para o vereador só baixar um pouquinho o retorno, né? Porque a gente está ouvindo aqui também, pode estar atrapalhando um pouquinho aqui a comunicação. Aí o senhor escuta a gente pelo telefone, que aí o senhor consegue ouvir melhor. Fica mais prático. Veja se assim melhorou. Opa, agora melhorou tá bastante. Perfeito, vereador. Eu perguntava do senhor como é que vocês pretendem contribuir para essa questão da vacinação das pessoas com deficiência, que foi um dos temas que foi bastante tratado na última sessão plenária, né? É verdade, nós temos aí o esforço constante dos agentes de saúde, dos profissionais da saúde. Nós temos visto isso, a dedicação diária de cada um. E também todos, enfim, na comunidade, nas comunidades, em toda a população, está se esforçando para um ajudar o outro, porque é necessário alcançarmos aqueles que têm deficiências físicas. Existem aqueles idosos que não querem ir vacinar, mas eles precisam da vacina, né? Ou então tem algum tipo de dificuldade na ida até ao local da vacinação. Então nós apresentamos nesse sentido um projeto de lei que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência motora, multideficiência, com dificuldade de locomoção e outras sem acessibilidade, com o objetivo de proporcionar boa condição de saúde para cada cidadão manauara. Todos, na verdade, né? Inclusive esses que às vezes não têm essa possibilidade, moram sozinhos. Então temos que alcançá-los também. Por isso apresentamos esse projeto e entendemos ser ele muito importante. Agora, vereador, outro projeto de grande importância também, uma grande preocupação, um assunto que vem sendo bastante discutido, é quanto à questão do transporte público, e não somente o transporte público, né, outros meios aí de transporte, para que as pessoas tenham ali um acesso de forma mais fácil também do álcool em gel, né, como forma ali de reforçar as medidas de segurança sanitária nesse momento. Verdade, você sabe que mesmo que não quiséssemos, o transporte público, ele acaba sendo bastante utilizado e não tem, às vezes, um certo controle disso, né? E acabamos, assim, tendo um número gigante, assim, de pessoas que estão frequentando, utilizando o transporte público e não tem ali um recipiente com álcool 70% para que as pessoas possam se utilizar dele, porque, querendo ou não, em algum momento vai ter que segurar ali, né, nos locais do ônibus ali, para que possa se segurar e assim não tomar um tombo dentro do ônibus, por exemplo, né? O ônibus está sempre andando para lá e para cá, e vira uma curva e outra. Então a pessoa vai colocando as mãos ali e, sem perceber, ela vai compartilhando, de repente, um vírus, ou ainda que seja algum outro tipo de vírus. Então, quando a pessoa entra e consegue ter acesso a esse álcool, e ela faz aí a higienização das suas mãos ali, então ela tem a possibilidade, a condição de assim ser transportado, tanto quanto os demais passageiros, com maior segurança. Porque a gente vê, vereador, por exemplo, que no transporte por aplicativo, eles, inclusive, alguns veículos, alguns carros que fazem o transporte por aplicativo, eles já tiraram, inclusive, uma cadeira, né, de dentro do carro, porque só é permitido transportar até 2 pessoas. E a maioria desses veículos, eles já disponibilizam para o passageiro o álcool em gel. Acho que a questão mesmo é o transporte público. Eu acho que é onde há maior contágio, acredito, porque é muita gente transportando, a gente percebe que não há o distanciamento. Eu acho que
esse é um tema que deve merecer bastante a atenção dos senhores parlamentares, né? Verdade. Ainda que, como nós estávamos falando, ainda que nós não quiséssemos a aglomeração, ela acaba, de uma certa forma, acontecendo dentro do transporte. Então, o máximo de cuidado é que nós devemos ter. Eis aí, então, o porquê deste álcool em gel dentro do transporte público também. Eu sei que o senhor também apresentou um outro projeto com relação à questão da fibromialgia. Esse é um problema muito grave e até você ser diagnosticado, você passa por grandes apertos, grandes dificuldades, até que você seja diagnosticado e comece a fazer o mínimo de tratamento. O senhor também está propondo a criação, né, de um dia de conscientização. Eu queria que o senhor explanasse mais para a gente sobre essa questão da fibromialgia, porque é um tema que parece que as pessoas desconhecem, né, e afeta tantas pessoas, né, vereador? Verdade. Sabe, Dora, eu conheço algumas pessoas que têm sofrido com fibromialgia. E algumas outras até têm e ainda desconhecem, acabam convivendo com aquelas dores ali constantes e não têm tido acesso ainda a algum tipo de tratamento. Mas é uma doença crônica que causa imensas dores e transtorno aos seus pacientes. E essas pessoas, às vezes, elas não são bem entendidas pela grande parte da população, porque a grande parte da população não tem conhecimento do que essas pessoas sofrem. E, por exemplo, dos pontos dentro desse projeto de lei é destinar as vagas que são destinadas ao deficiente também para estas pessoas que têm essa deficiência física, que quando ataca, digamos assim, a pessoa fica extremamente, se sente assim, sabe, totalmente quebrada, a pessoa não tem força para nada, não consegue se mover. Se a pessoa tenta se mover, a dor intensifica. Então é um caso crônico que deve ser entendido. Inclusive vamos colocar, junto com esse projeto, tem ali a situação das palestras, que nós vamos disponibilizar para que as pessoas possam entender, toda a nossa cidade entenda o que o fibromialgico acaba vivendo, como é a vida de uma pessoa como essa, para que tenhamos assim essa atenção a essa parte da população, que não são poucas pessoas, como você mesma disse, são muitas pessoas que têm sofrido com isso e merecem essa atenção, sim. Até parece o diagnóstico também, porque o diagnóstico ele é ainda muito recente, as pessoas têm os sintomas, mas não buscam o médico, você não sabe exatamente o que você tem, um dia dói, pode achar que é uma dor muscular, outro dia reumatológica, pode ser também uma questão, a pessoa acha que é normal ter sempre um pouquinho de dor de cabeça. Então é difícil as pessoas até procurarem um diagnóstico, né? Verdade. É difícil porque existem tantas situações na saúde ultimamente em que a pessoa às vezes se confunde o que pode ser tal coisa. Mas na união de todas essas dores, na junção dessas dores que a pessoa passa a ter, e numa boa consulta que ela faz, certamente ao ser diagnosticado, ela consegue ter um tratamento mais assertivo, né? Como você disse, é uma coisa um tanto nova, mas são muitas pessoas que estão sendo acometidas e merecem, sim, ter uma explanação melhor, merecem ter uma visão melhor do que isso significa, como combater isso, de que maneira combater, e os seus respectivos familiares, como conviver com esta pessoa na sua casa, de que maneira deve tratá-la, de que forma deve ser feito, e não entender como uma coisa, não, isso daí não é nada não. Não podemos agir assim. Nós temos que agir com seriedade contra esse tipo de doença. E quem tem sabe, né, o sofrimento que é. E só para complementar aqui, vereador, a informação, por falar, né, em fibromialgia, quase não sai a palavra. A gente está encerrando, né, quase encerrando o mês de fevereiro, mas o mês de fevereiro é chamado de Fevereiro Roxo, né, totalmente dedicado também a chamar a atenção para essa doença, né, para levar a conscientização e informações sobre esse assunto, né, por isso a gente já tem um mês dedicado, né, e por esse motivo a importância de falar, né, sobre a fibromialgia. Então, vereador, só para encerrar, queria saber então quais os próximos passos, né, sobre esses projetos que já foram apresentados, o que deve ser feito, né, daqui para frente.
Bom, agora eles foram encaminhados à CCJ para que possam então fazer a avaliação e depois retorna para votação. E penso que os nossos colegas vereadores estarão sim emanados nesse propósito de nós atendermos a nossa população através desses projetos que temos apresentado. Assim que retornarem da CCJ, penso eu que vamos encaminhar para uma aprovação e, assim sendo, vamos então colocar aí os fibromiálgicos, tendo um dia que vamos discutir as situações deles, a vacinação dos idosos e PCDs também de uma forma mais precisa, vamos ajudar assim os profissionais da saúde e também passando a ter esse álcool em gel dentro dos nossos transportes públicos. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar com a gente do Câmara é Notícia, em trazer esses esclarecimentos, orientar e informar a nossa população. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Dora, Naine e a todos os amigos que nos ouviram até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Bom dia.